Todos muito bem-vindos. 6 de março, sabe que dia é hoje? É um dia histórico para o futebol paraibano. Há 35 anos o Botafogo surpreendia o Brasil ao vencer o Flamengo em pleno Maracanã. E não era um Flamengo qualquer não, hein? Tinha Zico, Júnior, Andrade, Adílio. Já sabe, né? E o Belo venceu. O Globo Esporte agora relembra essa partida para você. Depois de um 0 a 0 no primeiro jogo, o Botafogo abriu o placar aos 4 minutos da segunda etapa. Evilásio avançou pela direita para Soares pegar de primeira e vencer o goleiro Raul. Aos 19, o Flamengo ainda empatou. Carlos Henrique fez a jogada individual e cruzou na medida para Tita pegar também de primeira. 1 a 1. O gol que calaria o Maracanã veio aos 36 minutos. Contra-ataque do Botafogo. Magno encontrou o Zé Eduardo livre de frente para o gol. E aí não deu outra. Botafogo 2 a 1. Essa foi a única derrota do Flamengo no Maracanã no Campeonato Brasileiro de 1980. Pois é. E quem está aqui no estúdio do Globo Esporte vai conversar já com a gente um pouquinho sobre esse jogo histórico. É o ex-meio-campo Magno. Boa tarde, Magno. Muito obrigado por você ter aceitado o convite e ter vindo bater esse papo aqui com a gente. Obrigado, Caco. Meu boa tarde a todos os espectadores da Paraíba, e em especial ao torcedor Botafogo. E já a gente conversa sobre esse jogão, né? Com certeza. Tá certo. Vamos voltar a falar de 1980, os 35 anos da grande vitória do Botafogo em cima do Flamengo em pleno Maracanã. E quem lembra desse jogo é um paraibano, mas que estava do lado rubro-negro naquela noite. Alô, meus conterrâneos, um grande abraço para vocês, é um prazer muito grande estar falando. Vamos lembrar de um jogo aqui no Maracanã que, na verdade, eu tive 2 derrotas, né? Primeiro no placar, né? Que nós perdemos para o Botafogo de 2 a 1. E a segunda foi o seguinte, tomei 13 pontos na minha cara nesse dia. Foram 7 no supercílio e mais 6 na boca, no lábio, na verdade. Fui fazer uma tabela com o Adílio, terminei batendo cabeça com o lateral do Botafogo e terminei saindo ainda com uns 20 minutos. O Botafogo ganhava ainda de 1 a 0. Depois entrou o Carlos Henrique no meu lugar, que terminou fazendo a jogada para que o Tita fizesse o gol de empate. E terminou o Botafogo ganhando no segundo tempo com o gol do Zé Eduardo. Um grande abraço para vocês. Valeu, grande Júnior, tá aí. Paraibano Júnior, que jogava no Flamengo, né? Um ídolo do Flamengo, na verdade, batendo esse papo aqui com a gente. Agora a gente vai falar com um dos ídolos do Botafogo, daquele jogo de 35 anos atrás. Magno, muitas lembranças, obviamente, né? Desse jogo emocionante, da vitória do Botafogo em cima do Flamengo, nesse dia 6 de março de 1980. Mas o que a gente pode perceber é que até hoje a torcida lembra com carinho de todos os jogadores daquele elenco, né? Exato, Caco. Nós tínhamos um grupo muito forte naquela época e tínhamos um técnico que passava as mensagens bem direta. Ele sabia o que tinha na mão, né? E nós, enquanto atletas e jogador de futebol, nós sabíamos que era a primeira divisão. Não só representar a Paraíba, mas também a instituição Botafogo. E foi uma surpresa para todo mundo, né? Todo mundo falava que o Flamengo ia golear o Botafogo naquele dia. Exatamente, porque não conhecia a equipe do Botafogo. Nós tínhamos muitos jogadores experientes, como Zé Eduardo, Hélio Show, Gerailton, Undeca, dentre outros que ali fizeram parte daquela memorável partida. Você deu o passe para o segundo gol, né? Você deu o passe para o segundo gol. Como é que estava o clima dentro do campo quando estava um empate em 1 a 1? Vocês acreditavam que podia passar à frente do Flamengo naquele momento? Nós acreditávamos desde quando começou o jogo. Por quê? Porque nós sabíamos que nós estávamos enfrentando uma equipe memorável, né, daquela época, como o Flamengo do Rio, com Zico e companhia, Carpegiani e outros. Mas nós, jogadores do Botafogo, nós estávamos preparados fisicamente, tecnicamente, psicologicamente, mais ainda. Era um grupo muito experiente, né? Muito experiente. Mas tinha alguns jogadores do Flamengo naquela época que queria tirar, né, desestabilizar alguns jogadores, mas eram jogadores experientes, estava pronto para disputar uma primeira divisão, uma Copa daquele nível. E no final 2 a 1, né? 2 a 1, vitória. É memorável. Que é lembrado até hoje. Não né? sabíamos que ia repercutir tanto
como se repercutiu até hoje, 35 o Flamengo anos naquela após. época era uma verdadeira seleção, né? O Flamengo naquela época, como a gente já falou aqui, era Zico, Júnior, Adílio, Tita, era uma equipe realmente fantástica. E vencer o Flamengo naquela época não era fácil. O segredo, Caco, é que eles não conheciam a equipe do Botafogo. Nós jogávamos há 2 anos. Nós tínhamos um conjunto fantástico. Conta a história pra gente do uniforme do Botafogo. Vocês chegaram lá e o uniforme foi desviado. Que história foi essa? Exatamente. Viemos saber no vestiário, né, o que tinha acontecido. A empresa aérea desviou o material do Botafogo. E então, aí? Foi um corre-corre tremendo para os diretores comprarem o padrão do Botafogo do Rio. E aí? Eu nunca joguei com os meiões cinza. A única partida que eu joguei com o meião cinza foi contra o Flamengo do Rio. Tanto que você pode perceber que na foto não sai o escudo do Botafogo, só sai o goleiro com a camisa do Botafogo, da Paraíba. Da Paraíba. Né? Rapidinho, aquela emoção de você ter jogado, a gente teve aí vivendo Botafogo e Auto Esporte no Almeidão esse dia, como é que foi rever aquela galera toda? Rapidinho. Fantástico. Fantástico, é uma emoção que só quem esteve naquele momento que pode agradecer a torcida do Botafogo e a você da imprensa. Muito obrigado, Magno, pela sua participação hoje aqui, nesse dia 6 de março, aqui no Globo Esporte. Muito bom ter você.